Olá pessoal, eu estou aqui com o professor Dr. Leonardo Vasconcelos, do Departamento de Desenvolvimento de Processos e Produtos da Faculdade de Engenharia Química da Unicamp. Professor, nosso grupo está desenvolvendo um projeto para a disciplina EQ 101 sobre a produção do óleo lubrificante mineral, que é obtido a partir do refino do petróleo. O senhor tem experiência na área do petróleo, correto? Sim, sim. Trabalhei alguns anos na refinaria de Paulínia, aqui em Paulínia, né? Professor, existe um ditado que diz que segurança vem sempre em primeiro lugar. Por isso, eu gostaria de começar perguntando para o senhor sobre a segurança no processo de refino do petróleo. Qual o papel do engenheiro químico na prevenção de acidentes na indústria petrolífera? Ok. Bem, eu digo o seguinte, indústria de petróleo é super importante essa questão de segurança, né? E a segurança ela é sempre bastante enfatizada, visto que existem diversos perigos, né? Você trabalhar com hidrocarbonetos, né? Então você precisa tomar os devidos cuidados. E os engenheiros químicos têm um papel fundamental nisso tudo. Por exemplo, desde o projeto, né? Engenheiros químicos muitas vezes estão envolvidos em projetos, né? Químicos, projetos de plantas, esse tipo de coisa. Então, uma das questões que deve ser sempre levada em consideração é a segurança do processo, né? Então, isso é uma coisa bastante importante e que são premissas de projeto, né? Então, sempre quando o engenheiro químico tem um projeto na mão, ele tem que pensar, obviamente, em questões de otimização, né? Redução de gasto energético, mas falando principalmente na indústria de petróleo, ele realmente tem que se preocupar bastante com a questão de segurança. Então, mas isso é quem está mais envolvido com o projeto e tal. Tem muita participação de engenheiro químico, por exemplo, no acompanhamento da planta, na produção da planta. E esse engenheiro químico, ele de fato faz o acompanhamento de planta, ele tem uma visão de otimizar a planta, no sentido de produzir mais com menos, né, gastando menos energia, etc. Porém, ele jamais pode sobrepor essas questões em relação à segurança. A segurança é em primeiro lugar. E sempre, né, nas empresas, né, sérias, né, de petróleo, você sempre coloca isso em primeiro lugar, que é o caso do Brasil, né? O Brasil, ele basicamente, você tem a Petrobras, que opera aí, né, no refino do brasileiro, e nessa empresa, de fato, a segurança está sempre colocada em primeiro lugar aí, né? Bom, eu acho que é isso. Tem uma questão também, acho que na intervenção, né? Grandes acidentes ocorrem na operação, né? Mas também em processos de intervenção para manutenção, por exemplo. E nesses processos, muitas vezes, não só o engenheiro mecânico, o engenheiro eletricista está presente, mas o engenheiro químico também. Às vezes ele tem que fazer alguns cálculos de pressão, temperatura, etc., né? Deslocamento de hidrocarboneto em determinada linha, para você garantir a segurança das pessoas que estão participando diretamente daquela intervenção. Então, muitas vezes, o engenheiro químico, sim, participa de diversas etapas, inclusive, de uma intervenção, né? Professor, nós sabemos que o petróleo é um elemento muito disputado. Ocorre até mesmo guerras por conta do mesmo. E é difícil de se achar, às vezes, até mesmo de extrair o petróleo. Hoje em dia, o petróleo ele é matéria-prima para muitos produtos, inclusive para o óleo lubrificante mineral, que é o tema do nosso trabalho. Existe o risco do petróleo acabar um dia? E se sim, o que deve ser feito para evitar isso? Qual a alternativa? Ok, bem, se existe o risco de acabar um dia, sim. Agora, a grande pergunta é quando ele vai acabar, né? Porque isso depende de mercado, depende de uma série de questões ali, mas, por exemplo, no Brasil, o Brasil ele tem uma taxa de descoberta de novas reservas muito alta, né? E isso faz com que fica bastante difícil você prever quando que o petróleo vai acabar. Por exemplo, no caso do Brasil, né, lá nos anos 2000, ali, começo de 2000, a gente tinha basicamente a bacia de Campos como as nossas reservas, né?
de repente você foi abrindo sua fronteira exploratória de tal forma que hoje, né, você tem aí o pré-sal, que é a nossa principal fonte de matéria-prima, né? Então mudou completamente o cenário brasileiro, tanto em termos de novas reservas, quanto em termos de qualidade do petróleo. Então, assim, é difícil, eu não arriscaria dizer assim quando que pode acabar. O fato é que a sociedade ela tem se movimentado para minimizar o consumo, né, de hidrocarbonetos ali, fósseis, né, pensando na sustentabilidade, nas novas gerações, nos impactos climáticos, esse tipo de coisa. Então eu não, sinceramente não saberia assim, te dizer se o petróleo acaba antes ou a sociedade, de certa forma, vai migrar os seus hábitos, vai migrar o seu consumo de tal forma que vai minimizar esse consumo de petróleo, né? Agora, obviamente, nós como engenheiro químico, né, a gente tem a responsabilidade nisso, nessa história toda, né, de desenvolver processos mais eficientes, né, pensar em alternativas, utilizando energias renováveis, solar, esse tipo de coisa, utilizar matérias-primas a partir de biomateriais, né, de materiais renováveis, esse tipo de coisas. Então, isso é uma coisa bastante forte, que inclusive eu como pesquisador, né, eu entrei aqui na Unicamp agora esse ano, né, então eu tenho trabalhado sim, não só com a área de petróleo, mas também com a área de fontes renováveis de energia, esse tipo de coisa, que eu acho que é uma tendência e que eu acho que a sociedade precisa se atentar para isso, e eu acredito que tem feito. Obviamente nós vemos alguns maus exemplos que acontecem, a gente viu recentemente aí, né, com relação a alguns países que têm uma certa resistência a isso, né, a aderir aos protocolos, né, aos tratados aí para um desenvolvimento de tecnologias mais limpas, enfim, mas eu acho que a sociedade como um todo ela tem que se virar para isso. Professor, a composição química do petróleo, ela varia. Qual é o efeito, essa variação da composição, ela pode afetar os derivados do petróleo? A produção? Ok. Bem, a composição do petróleo, ela de fato, ela tem uma grande influência sobre o processo, né? Por quê? Porque uma refinaria, ela é projetada para um certo tipo de petróleo, um certo range ali de petróleo, né? O petróleo ele é classificado, tem uma classificação de densidade API, né? Que mede o peso, né? A composição do petróleo em termos de hidrocarbonetos mais pesados, ou seja, de maiores cadeias, e hidrocarbonetos mais leves de menores cadeias. Então, essa composição, né? Essa composição da mistura, ela faz a diferença na hora do projeto de uma refinaria, né? Então, por exemplo, petróleos com hidrocarbonetos mais leves, né, eles tendem a ter um maior rendimento de médios, por exemplo, de diesel, na faixa do diesel, esse tipo de coisa. Então, eles acabam tendo até um valor mais elevado, porque eles não precisam de tantos processos de conversão para você produzir produtos de alto valor agregado, né? Então, essa composição é bastante importante. Por exemplo, também, na indústria que a gente está falando de lubrificantes, né, dos óleos básicos minerais, a característica do petróleo é extremamente importante, dado que, por exemplo, uma propriedade muito importante do óleo lubrificante é o índice de viscosidade, né, que está relacionado com a presença, né, de moléculas mais parafínicas, né. Quanto mais parafínico for o petróleo, maior o índice de viscosidade, né? Então, normalmente, para aquela indústria de lubrificantes, você direciona petróleos mais parafínicos, né? São moléculas mais lineares, esse tipo de coisa. E depende muito da tecnologia também. Por exemplo, se você tiver um processo de produção de lubrificante via solvente, processos apenas físicos, essa dependência da matéria-prima é maior, né? Da característica da matéria-prima é maior. Quando você já tem processos que envolvem conversão, hidrotratamento, né, que você faz a hidrogenação de moléculas, aí a sua dependência em relação à matéria-prima já fica menor. Professor, eu gostaria de agradecer a participação do senhor no vídeo. Muito obrigado.
Ok? Muito obrigado.